dia, que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé para que possamos viver mais um dia na sua presença. O devocional de hoje se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos 13 e 14. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Tema do nosso devocional de hoje. O pecado representa uma profunda discrepância entre o que somos e aquilo para que fomos criados. Paulo asseverou que obedecer à lei não traz a salvação. Também afirmou que transgredi-la não é o que leva à morte. Ela é resultado tanto do pecado de Adão como de nossos pecados, mesmo que antes sejam muito diferentes dos dele. Paulo lembrou que por milhares de anos a lei ainda não havia sido dada e mesmo assim as pessoas morriam. A lei veio depois para ajudar as pessoas a entenderem sua natureza pecaminosa, para mostrar como eram graves as ofensas do homem e para fazer com que eles se voltassem para Deus, a fim de alcançar misericórdia e perdão. A morte era real na época de Moisés e continua sendo até hoje. O pecado representa uma profunda discrepância entre o que somos e aquilo para que fomos criados. A lei aponta nossos erros e coloca sobre nossos ombros toda a responsabilidade por eles. A lei não oferece qualquer remédio, uma vez que somos considerados culpados e condenáveis pelo pecado. Devemos buscar Jesus Cristo a fim de alcançarmos a cura. Adão foi muito diferente de Cristo. Assim como Adão é o representante da humanidade terrena, Cristo é o representante de uma humanidade nova e espiritual. Portanto, lembre-se que o pecado representa uma profunda discrepância entre o que somos e aquilo para que fomos criados. Amém. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, muito obrigado, meu Deus, porque Tu enviaste Jesus Cristo, Teu Filho amado, para morrer ali na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Tínhamos uma dívida tremenda diante de Ti, Senhor, e não tínhamos condições de pagá-la, Senhor nosso Deus. Porque precisava, Senhor nosso Deus, para que fosse pago por alguém que fosse totalmente inocente, puro, santo, sem pecado nenhum. Só Jesus Cristo poderia fazer isso. E Tu enviaste, Tu nos amou de tal maneira que enviaste o Teu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós, Senhor nosso Deus, que cremos, temos esta confiança, Senhor nosso Deus, essa esperança de um dia estarmos na Tua presença definitivamente, santos e irrepreensíveis na Tua presença em amor. Pai, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o devocional Pão Nosso de Cada Dia, o devocional daqueles que buscam o crescimento espiritual na Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Paulo Santos, semeando a Palavra de Deus.